E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadíssimo. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que ele segue a surpreendendo a tudo e a todos. Hoje eu vou trazer o que é uma das partidas mais extraordinárias, brilhantes, surpreendentes do ano. Quiçá uma partida que entre para a história do xadrez. A partida jogada no Stefan Memorial entre Sargsyan e Erigaisi. Como vocês sabem, o Erigaisi nesse momento ele vem número 4 do mundo, ele saiu aí nas matérias do chess.com, porque ele chegou nesse patamar jogando torneios abertos, ou seja, o Erigaisi não está sendo convidado para os torneios fechados da elite do xadrez mundial. E ele comentou que chegou nesse patamar pela unha, pela garra e pela força que ele vem dedicando, estudando muito xadrez, está na ponta global. E sim, o Erigaisi jogou esse torneio Stefan Memorial, um torneio aberto com muitos jogadores fortes, e eu vou mostrar como foi o Erigaisi nesse torneio no final do vídeo, com os resultados atualizados. Agora, eu vou trazer a partida mais brilhante jogada nesse torneio. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos ao brilhantismo do xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancazinha, Shanti Sargsyan contra Eriga. Vambora, porque está na hora, meu garoto. Ele jogou aqui o Sargsyan, equatrino, favorito de Bob, e tá lá. O Erigaisi vai surpreender entrando neste gambito, o Schliemann. Isso aqui é raridade, tá? É muito difícil de ver um jogador de elite jogando essa variante gambitão aqui com F5. Isso aqui é caos na terra, é guerra. Inclusive, só pra atualizar, recentemente vocês viram o Praggnanandhaa jogando de pretas, o Schliemann atrasado nos candidatos, também foi coisa totalmente surpreendente. O Eriga entrou na mesma linha, só que ele jogou o Schliemann direto, que é, assim, é pau e pedra, que quiçá até fim do caminho, numa das partidas mais extraordinárias do ano. O Sargsyan jogou muito fino, ela jogou D3. Vejam o alto nível de preparação. Esse é o lance fino, tá? É o lance recomendado das máquinas nos dias de hoje. Tomar aqui não é grande coisa. E o Eriga também estava muito preparado. Ele primeiro tomou em E4 e passou o cavalo para F6, que é a linha fina. Observem que não é tão refinado tu jogar cavalo F6 direto. Claro, pro nível amador a gente não percebe diferença, mas tem. Porque agora se tu tomar aqui, tu leva o lance D3 para retomar e tu leva D4. E a posição se complicou muito. Então vejam quanto conhecimento tem nesses jogadores. Porque agora, claro, se tu tomar aqui, cavalo por tem pressão em C6, roque tá chegando, torre E1, tô ameaçando também tomar aqui, troco as damas, tu tá com esse cavalo cravado, é problema. E se tu jogar E4, tu leva D5, e essa posição é melhor pras brancas, tá? Tu pode se complicar muito. Então, claro, muito conhecimento envolvido. O Erigaisi tomou em E4 primeiro, passou o cavalo em segundo, roque foi jogado D6 pra abrir o bispeto, e bispo C4, que é um lance típico nesse tipo de variante para as brancas. O Sargsyan já tá de olho nessa diagonal. Ele impede o desenvolvimento das pretas por E6 e mais do que isso, ele também impede o roque curto futuro do grande mestre indiano. Bom, nesse momento foi jogado o bispo G4, o Erigaisi cravou o cavalo de F3, é uma guerra. Totó nesse bispeto, o bispo H5 mantendo a cravadura, e agora cavalo C3 seguido de dama D7. Calma lá, Rafael, não tá certo. Por que que o Erigaisi não jogou o tema da posição, que é cavalo D4? Porque tu sempre pode ser imortalizado numa partida de xadrez. Claro, tu bota essa cravada aqui, mas aqui tu leva G4 e depois da troca em F3, bispo G6, tu vai levar G5. E essa posição não é boa para as pretas, tá? Tu vai se complicar muito aqui. Claro, não quer dizer que vai ser imortalizado, mas seria uma sutil imprecisão entrar nisso. Tu vai se complicar. Então, o Erigaisi jogou dama D7 e agora seguiu cavalo D5, olha lá. O Sargsyan bota o cavalo num posto avançado, ele provoca. Agora, nesse momento, cavalo D4 do Erigaisi, só que o Erigaisi fez o roque grande, que é o fino da vez. Calma lá, Rafael. Antes de cavalo D4, tudo isso, por que que o Erigaisi não toma o peão de E4? É extraordinária essa variante. O Sargsyan, vejam o alto nível do grande mestre Sargsyan também nessa peleja, porque se tu tomar em E4 agora, olha a ideia do Sargsyan, é torre E1, ataca esse potrinho, e quando tu volta, ele joga aqui esta bomba, que é cavalo toma esse... Certeza absoluta que os dois grandes mestres viram isso daqui. Tu sacrifica a dama, mas tu não pode tomar essa dama. Tu vai levar mate aqui, com essa torre na cara do rei. Tem cavalo, toma C6, o rei já cisca por aqui. Tu vai levar mate.
tá? Não vai ter como se escapar numa posição como essa. O fino é tentar bloquear esse negócio, só que agora tu leva cavalo F6 check e depois da retomada cai o bispo e aqui tu tá ficando perdido. É vantagem decisiva das brancas. Olha que partida. Bom, o Erigaise viu tudo isso, ele jogou roque grande, não passa nada, o espetáculo ainda está por vir, aqui tem ameaça agora realmente no peão de E4, o Sargician defendeu e o Eriga saltou esse potro para D4, falou vamos porque a gente tem que ir, o cavalo de F3 tá cravado e tu pode se colocar em problemas terríveis numa posição como essa, ainda mais com essa dama entrando em H3 aqui depois da tomada em F3. Olha o que jogou, a variante que escolheu o Sargician nesse momento. Primeiro, ele trocou em F6, tu retomou, e agora ele jogou cavalo D4. Isso aqui é extraordinário. Sacrificando, mais ou menos sacrificando a dama, porque a gente vai ver que é uma troca que está sendo proposta aqui, uma convidação para entrar em uma convidação, não tem problema, para entrar em um final. Rafael, isso é coisa... E o que tá acontecendo aí, meu grito? Bom, o Erigaise, ele tomou a dama, que tá sendo regalada, só que olha a ideia do Sargician. Ele joga bispo E6 e tá lá uma proposta de trocas. Então o material vai ficar em equilíbrio. Depois de bispo H5, eu tomo a tua dama também e estamos numa posição de equilíbrio. O cavalo vem para F5 e vamos entrar em um dos finais mais extraordinários, pois que eu já vi na minha vida e tu também vai dizer isso no final do vídeo com certeza absoluta. Olha essa posição. O Erigaise, claro, ele tem par de bispos. Isso é sempre um incômodo para o jogador de brancas aqui, né? Porque o par de bispo é uma vantagem potencial. E seguiu agora com o lance bispo F7, o gênio indiano. E o Sargician jogou um dos lances mais lógicos da posição, que é bispo H6. Claro, se o teu adversário tem o par de bispo, o que que tu quer? Quebrar o par de bispos dele. Ficar com esse potro em F5 tá muito bem colocado. C6 jogou agora o Eriga. Torre de A D1 de olho nesse ponto de D6. Tem a ameaça de tomar aqui e depois ganhar o peão de D6. O Erigaise desviou, esquivou dessa baleta que vinha por aqui. E agora F4 começa a luta, entrando, se encaminhando aqui nesse final. Bispo G6 está jogado, ameaça tomar aqui, depois tomar o bispo, não pode se complicar. Então nesse momento veio a troca dos bispos em F8, seguido do lance G4. O Sargician falou, o cavalo daqui não sai e daqui ninguém tira. O Erigaise vai meio que botar contrapontos nesse argumento aí. Nesse momento, o Erigaise jogou o lance B5, que eu vi outros comentaristas falando sobre essa posição, e eu vi uma ideia muito inteligente sobre esse B5, que é o seguinte, é um lance muito difícil de ser visto. Se tu vai pensar, refletir sobre um lance como esse, nesse final, nesse momento, nada direto tá acontecendo, e realmente não é fácil jogar um lance como B5 que tu ganha espaço no flanco da dama, porque normalmente a gente quer o quê? Atacar alguma coisa, fazer alguma coisa um pouco mais ativa. Então esse tipo de lance, essa compreensão de quando ganhar espaço, né, quando melhorar o rei, é uma habilidade muito importante para um jogador de xadrez. O Erigaise aqui mostrando esse alto refinamento, jogou o lance B5 ganhando espaço, não passa nada, o Sargician vai melhorando o rei dele, agora a torre em E8 centralizando, o rei vem para G3, começa a ativar bastante aqui no flanco do rei, e nesse momento o Erigaise toma em F5, falava, tira esse cavalo, que já tá me perturbando. E aqui tu tem um dilema característico do monstro que é o Erigaise, porque se tu tomar com o peão de G, a coluna G abre, então as pretas já vão se infiltrando por ali, tu pode ter problemas. O Sargician tomou com o peão de E, que é o recomendado das máquinas, e aqui o Erigaise joga E4. E é a característica brilhante desse monstro do xadrez. Por quê? Porque uma posição que parecia ok, equilibrada, de repente pegou temperatura. Olha lá, o peão tá passado e tá avançando, mas não será a Disneylândia, porque aqui o Sargician joga G5 e isso aqui é um grito de guerra dentro dessa partida. Por quê? Ele tá argumentando que também vai vindo H4, olha lá, e muitos peões andando no flanco do rei. As brancas também vão passar pimpolhos por aqui, virou uma guerra terrível. D5 jogou o grande mestre indiano e B4, fino lance do Sargician, posicional lá. O que ele tá dizendo? Que ele vai bloquear esse flanco da dama das pretas, tu não vai conseguir avançar esses peões, e aqui vem a surpresa mais uma. O Erigaise é um jogador que não foge à luta, não foge à guerra, é por isso que ele tá na elite do xadrez, sem participar de nenhum torneio fechado, é algo de outro planeta. Ele jogou aqui A5, isso aqui é um conhecimento de altíssimo nível. O que ele tá dizendo? Se tu tomar, ele quer abrir linhas, olha lá, pras torres dele, ele vai se infiltrar
pouco a pouco dentro da posição das brancas. Claro, o Sargicyan viu isso. Ele controlou tudo, manteve a atenção. O Eriga já se posiciona com a torrinha 8 na coluna. E depois de C3 mantendo, veio aqui, rei D6, melhora o rei mais um pouquinho. E depois do lance rei G4, as brancas argumentam que também estão passando com o rei. H4 vem chegando, vai avançar esses peões aqui. Veio a troca e o Erigaise consegue se infiltrar na posição. E a genialidade vai ficar agora claríssima diante dos teus olhos. Olha o que vai acontecer nesse momento. O Sargicyan jogou H4. Os peões seguem andando aqui no flanco do rei. E o Erigaise jogou ao extraordinário torre C2. Olha que lance. Ele quer tomar o peão de C3 com cheque e ficar com 2 peões passados na coluna D e na coluna E. Rafael, tu tá maluco? Endoidou. Como tomar com cheque esse peão se o rei tá em G4, meu guri? É aí que tu vai entender a gênia. Tu vai entrar um pouquinho, por uma fração de instantes, dentro da cabeça de um dos maiores gênios da atualidade, do xadrez, o Erigaise. Uma coisa extraordinária que vai acontecer agora. Porque, claro, vocês sabem que o Erigaise passou essa torre, infiltrou aqui, mas ele tá dando o peão de F6 tá caindo e as brancas estão entrando com o rei. E como que tu vai segurar um negócio desse? O Sargicyan falou, não vou ficar passivo defendendo nada. Ele tomou em F6, ameaçando F7, ameaçando entrar com o rei, F7, rei F6, rei G7 agora. Aqui tu vai entender a ideia brilhante e inacreditável do torre C2 do Erigaise. Porque ele joga H5. H5 é uma coisa extraordinária. A fogos de artifício! Isso aqui é um escândalo. Porque o Sargicyan não pode, de jeito nenhum, tomar esse peão. E aqui que tu entende o torre C2 é extraordinário. Não foi o que foi jogado na partida, tá? Mas se tu tomar aqui, tu vai levar mate. Olha lá, é torre G2, torre H8 e acabou. Não tem mais como defender. Isso é de um brilhantismo. Vocês têm noção? Isso é de um brilhantismo fora da realidade. H5. E se tu jogar rei G5, tu leva mate do mesmo jeito, forçado. É torre G2, se tomar aqui o rei H6, tu leva mate com torre H8 e acabou. Então, nesse momento, sabem o quê? O Sargicyan ele é obrigado a voltar o rei. E agora o Erigaise toma com cheque o peão de C3. Como eu falei, muitos gritaram, Rafael tá maluco. Pá, endoidou a capivara. Exato. Mas é realmente uma coisa extraordinária que o Erigaise está fazendo. E agora ele tá com os 2 peões passados, o de D e o de E. E a partir daqui a pirotecnia não cessou. Não chegou ao final. Rei H2 está jogado e pá, E3. E olha como os peões dele estão correndo rápido. 3 dobrados agora e o rei das brancas não conseguiu se infiltrar. Tá passivo em H2 e o peão andando. Torre G1 tentando entrar com a torre agora pela coluna G. Torre em F8. O Eriga vem atrás do peão de F6. Torre G6 segurando. E torre C2 cheque. Quando o rei sai, pá! E2. Parece de momento que o peão vai cair. Avançou demais, vai dar problema. Olha o que o Sargicyan jogou. Ele jogou F7 com cheque descoberto e aqui ele tem uma malandragem. O Erigaise jogou rei D7 muito fino. Sabem o quê? Se tu jogar esse, tu leva cheque, cai esse daqui, mas depois de torre E1, vai cair o peão de E2 também. Né? Então, se jogar esse, cheque, depois passou a torre pra cá e toma esse peão. Olha o que jogou o Erigaise. Ele não deixou nada. A nada! Perfeita a manobra lá. Torre A1 agora, a torre estava ameaçada pelo peão. E olha o que jogou o Erigaise nesse momento. É extraordinário. É um monstro. Por isso que o Erigaise tá top 4 do mundo, jogando torneios abertos. É algo de outro planeta. Olha que lance. Incrível, torre A2. Se tu tomar aqui, ele promove com cheque. A partir daqui, é só lomba abaixo pro Sargicyan. Ele joga a torre C1. Agora a torre F7 caiu o pimpolho, rei F3 de olho nesse peãozinho aqui, torre E7 segurando, jogou a torre para 1 ameaçando alguma coisa, e D4, e tá avançando os peões passados, o gênio indiano. F6 está jogado, disparando, agora jogou com esse cheque aqui, rei F2, voltou, passou o rei para E6, agora cercando o pimpolinho, veio uma proposta de troca, olha lá, cai o peão de F7, cai C6, só que depois do lance torre E4, ameaçando em F4, rei F3, torre E7, e aqui, torre D2, não tem mais jeito. É fim de jogo. O Erigaise ameaçou jogar D3, torre E1, não tem mais como defender. Tu vai promover o peão na unha. O Sargicyan abandonou essa partida, que mostra a um pouquinho
do imenso, gigantesco e terrível brilhantismo do gênio Erigaise. E tá no ar a peleja desta guerra completamente inacreditável que o Erigaise jogou com uma máquina terrível, 96% de precisão, com um lance brilhante apenas da Alpeste, tá? Acho pouco. Teve muito lance extraordinário dentro dessa partida, inclusive uma salva de palmas também pro Sargisian, que jogou uma partidaça, deixando tudo ainda muito mais bonito, com aquele sacrifício de dama, uma partida realmente extraordinária. Agora, o Erigaise foi o grande campeão do Stefan Memorial, olha lá. Mais um torneio aberto que ele arrebata com 1,5 ponto na frente do segundo colocado, o norte-americano, o Sansevian. Torneiaço. O Erigaise segue voando pra ponta, ali já tá na elite, quarto melhor jogador do mundo. Comenta aí embaixo se é ou não é extraordinário e surpreendente o xadrez do gênio indiano. E se gostou da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.